Olá, amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a palavra de Deus. Muito bem, dando continuidade à nossa série do Apocalipse, você está chegando agora ao centro do livro, Apocalipse capítulo 12. E como comentamos aqui em vídeos anteriores, o livro do Apocalipse, você deve lembrar, ele foi escrito numa estrutura que ela é chamada de quiasma. E essa estrutura nos aponta que a mensagem mais importante, a de maior destaque no livro, ela se encontra justamente no seu centro. E é justamente o que nós começaremos a ver agora no capítulo 12, depois no estudo que faremos no capítulo 13 e também no capítulo 14. Esse é o centro do livro do Apocalipse. Então, o capítulo 12 é um capítulo fascinante que vai abordar para nós muitos aspectos da história e aponta para nós também aspectos importantes em relação ao futuro. Esse é um capítulo muito especial e eu quero te convidar a estar bem atento, estudar comigo com bastante atenção esse conteúdo, para que você possa compreender e se surpreender com o tesouro precioso que Deus deixou aqui nesse capítulo. Tá bom? Então vem comigo aqui para a tela, nós já vamos dar início ao nosso estudo. Vamos lá? Muito bem, amigos. Já aqui na nossa tela, tome sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, e vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos lá. Olha só, como eu falei agora há pouco para você, a estrutura do livro do Apocalipse é só para relembrar, tá bom? Ela é dividida ou ela é construída numa forma de quiasma. O livro é dividido em uma parte histórica, a primeira metade do livro, e depois uma parte escatológica, a segunda metade do livro. E essas partes do início e do final do Apocalipse, elas vão convergindo para uma mensagem central que está no centro do livro, capítulo 12, 13 e 14, tá bom? Então aqui nós temos as extremidades, elas vão convergindo para uma mensagem central que tem a sua introdução no capítulo 11, verso 19. Esse é o último verso do capítulo 11. Ele poderia até facilmente estar conectado ou linkado já no capítulo 12, verso 1, tá bom? Mas ele é a ponte para nós entendermos a cena que está sendo introduzida no capítulo 12, 13 e também o 14, tá bom? Alguns incluem o capítulo 14 no centro do livro, outros vão até apenas o final do capítulo 13, tudo bem? Mas é a mensagem que ganha muito destaque aqui no final do livro, aqui no meio do livro, tudo bem? Então vamos lá. Hoje, capítulo 12. Vamos começar lendo do verso 1 até o verso 5. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Muito bem, o relato do capítulo 12 já começa pegando fogo. Sabe aqueles filmes que você vê que tem uma cena de grande ação no início? Assim nos parece ser o capítulo 12. Coloquei essa imagem aqui apenas para facilitar para a gente a compreensão. Eu, particularmente, gosto muito de tentar desenhar na minha mente aquilo que eu acabei de ler, porque isso facilita a compreensão dos símbolos, tá bom? Então aqui nós temos inicialmente descrito para nós uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher está grávida a ponto de dar à luz e ela está sendo atormentada, está sofrendo tormentos ali próximo de dar à luz, ok? Por outro lado, aparece um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, com 10 chifres. Esse dragão arrastava a terça parte das estrelas do céu com a sua cauda, lançou-as para a terra, e ele então se detém em frente da mulher, e ele quer devorar o filho dessa mulher que está para nascer. Esse menino que está para nascer, ele nasceria para reger todas as nações, ou seja, ser rei sobre toda a terra, e esse menino ele foi arrebatado de volta para Deus. E então essa é a cena que nós lemos do verso 1 até o 5. Vamos começar a compreender o que nós lemos aqui. Primeiramente, a mulher, né? O que que isso representa? Então, Efésios capítulo 5, verso 23, é um verso que eu posso usar para compreender o que que a Bíblia quer me dizer quando ela usa a imagem de uma mulher
na profecia bíblica, tá bom? Lembre, a profecia é uma mensagem entregue através de símbolos, então é por isso que a gente precisa fazer esse exercício. O que que essa imagem está querendo me representar? Eu não preciso fazer isso, por exemplo, em um relato do Evangelho, que tem uma linguagem muito mais literal. Lá, quando aparece mulher, muito provavelmente, quase que 100% dos casos, realmente Deus está falando de uma mulher, literal, ok? No Apocalipse, em um livro profético, em uma profecia, nós precisamos fazer esse exercício. O que que a Bíblia está querendo me dizer com essa imagem? E para que eu entenda isso, eu preciso usar a própria Bíblia, tá bom? Então, por isso, Efésios 5:23. Olha só o que que diz esse texto aqui, meus queridos amigos. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Vamos parar até aqui. É o suficiente para a gente. Perceba que Paulo está fazendo uma comparação aqui, tá bom? Ele está dizendo, ó, o marido é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça da igreja. Ele está comparando o marido a Cristo e a mulher está comparando a quem, amigos? A igreja. O marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. O marido comparado a Cristo, a mulher comparada à igreja. Então, isso me mostra que a Bíblia usa a imagem de uma mulher para representar igreja, ok? Agora, se essa igreja, ela é uma igreja boa, ou uma igreja de Deus, ou uma igreja ruim, ou a igreja do inimigo, depende da forma como esta mulher é descrita. Não necessariamente uma mulher. Só por isso é a igreja de Deus, ok? Depende da forma como ela é descrita. Por que eu te falo isso? Lá no capítulo 17 de Apocalipse, lá aparece uma mulher, só que lá é uma mulher prostituta, ok? E pela forma como é descrita, diz, por exemplo, que ela está embriagada com o sangue dos santos. Então é uma igreja, mas não é a igreja de Deus, não é o povo de Deus, ok? Esta mulher aqui é uma igreja que ela está vestida de sol, ok? O que que isso representa para nós? O que que representa as vestes dentro da Bíblia? Vou usar um texto aqui de Apocalipse 19, é, que ele fala assim, ó. Verso 8, pode ser só o verso 8. Pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, roupa, veste, ok? Resplandecente e puro. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, linho fino, é essa veste descrita como linho fino, representa atos de justiça dos santos, ok? Tem o texto em Isaías, por exemplo, em que ele fala que a nossa justiça é como trapo, veste de imundícia. Por quê? Nós somos sujos, imundos, né? A gente não consegue fazer nada de bom por nós mesmos. Só os salvos na glória pelos méritos de Cristo sobre ele farão algo de bom, serão puros e incontaminados. Então, as vestes dentro da Bíblia, elas são usadas para apontar o nosso caráter, as nossas ações, ok? Esta mulher, ela está vestida, ou seja, o caráter dela, as ações dela, é do sol. O que que é isso? Então, vamos lá, Malaquias capítulo 4, último livro aí do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4. Verso 2 é um texto que eu posso usar de exemplo e tem outros também, tá bom? Mas esse aqui diz assim, ó: Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então ele diz que o sol vai nascer para trazer a salvação. Eu pergunto para você, quem foi aquele que nasceu para trazer salvação? E você provavelmente vai me responder Jesus Cristo, ok? Então percebe que a Bíblia está usando a imagem do sol para fazer uma referência a Jesus Cristo ou ao próprio Deus, ok? Então o que nós estamos vendo aqui é que esta mulher, ela está vestida, ou seja, os seus atos, o seu caráter são do sol, ou seja, do caráter do próprio Deus. Então nós já podemos aqui concluir que essa igreja é a igreja, é o povo de Deus, ok? Esta mulher tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então vamos ver o que que significa isso. Olha só. Apocalipse, capítulo 1, verso 20, você vai já entender o Stefanos ali embaixo. Apocalipse 1, 20 diz o seguinte: Quanto ao mistério das 7 estrelas, lembra a coroa tem 12 estrelas? As 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeiros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Até aqui é o suficiente. Então, estrela significa anjo, ok? No relato bíblico, é isso que Jesus está explicando para João aqui no capítulo 1.
Mas preste atenção em algo. Quando a Bíblia fala que anjo, eu não gostaria que você pensasse em um anjo literal. Por quê? A palavra no idioma grego original, que aqui foi traduzida como anjo, é a palavra angelos, que a tradução dela é mensageiro. Este mensageiro pode ser um anjo literal, um anjo de Deus, mas esse mensageiro também pode ser um mensageiro humano, como é o caso desse verso aqui, Apocalipse 1:20, tá bom? Por que eu sei disso? Capítulo 2, e nas sete igrejas, ele fala: ao anjo da igreja, ou seja, ao mensageiro da igreja, que era o líder religioso daquela igreja, ele recebia a carta e ele lia. Então, carta à igreja de Éfeso. A carta é ao anjo da igreja em Éfeso, ou seja, ao mensageiro, ao líder espiritual da igreja. Ele recebia a carta e lia para o povo. Ok? Então, estrela significa anjo, um mensageiro humano. Ok? É o caso aqui em Apocalipse, capítulo 12. Esta mulher, ela tem uma coroa de 12 estrelas, de 12 anjos mensageiros. O número 12, muito representativo na numerologia judaica, de uma perfeição de governo. Ou seja, esses 12 mensageiros, eles representam os mensageiros, os líderes do povo de Deus, ok? Então, é de fato uma referência ao povo de Deus que está sendo feita aqui, tá? Essa mulher está representando o povo de Deus, ok? Agora, a coroa que ela usa, no idioma original você tem diadema ou você tem Stéphanos, né? Diadema é a coroa real, daquele que realmente é da realeza, tem a coroa porque merece, como o próprio Deus, e tem a coroa que é Stéphanos, que é aquela prometida ao vencedor. Ser fiel até a morte, te darei o Stéphanos da vida, a coroa da vida. Essa mulher está usando uma Stéphanos. Por quê? É uma representação do povo de Deus. Lembra, ela está em conflito, né? O dragão está ali para atormentá-la, mas é uma igreja triunfante e vitoriosa, apesar de tudo. Então, a imagem que nós estamos vendo aqui é uma descrição a respeito do povo de Deus, ok? E aí diz que esta mulher ela tem a lua debaixo dos pés. Já sabemos que é a igreja, né? Então, a base dessa igreja é uma lua, né? Agora, a grande questão é, ok, de que momento da história do povo de Deus a profecia está falando aqui? A gente ainda não sabe disso, tá bom? Nós precisamos identificar mais coisas para a gente saber do que o Apocalipse está querendo falar para nós quando ele fala dessa base, tá bom? Então vamos lá. Vamos identificar aqui a respeito do filho dessa mulher agora. Quem é esse filho da mulher que estava para nascer? A profecia deu para a gente algumas características a respeito dessa criança, né? A primeira delas é que ele nasceria para regir as nações com cetro de ferro. Tem um salmo messiânico, Salmos 2, verso 2, que fala algo sobre isso. Olha só, Salmos 2, verso 2, diz assim, ó: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra ungido é a palavra Machia, Messias, ok? É, Salmos 2, verso 2, agora o verso 6. Eu, porém, o constituí meu rei sobre o meu monte Sião. Então veja, os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o Messias. Mas Deus fala no verso 6: eu o constituí o meu rei. Ok? E agora o verso 9: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Olha só que interessante. O filho da mulher, lá em Apocalipse 12, ele nasceria para ser rei sobre todas as nações e ele as regeria com cetro, com vara de ferro. Isso é uma referência que o Apocalipse está fazendo, muito provavelmente a esse salmo aqui, que fala sobre o Machia, o Messias. Ele nasceria, ele seria rei sobre todas as nações e ele as regeria com cetro de ferro. Então é uma referência a Jesus Cristo, ok? Outra, tentaram matar o menino quando ele estava para nascer. Você sabe que isso aconteceu com Jesus, não é? Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Se você não sabe sobre isso, aqui está o texto de Mateus, capítulo 2, verso 16. Ok? Mais uma característica do filho dessa mulher, do filho da igreja, que se refere a Cristo. Outra coisa, esse menino, não conseguiram matá-lo, né? Porque diz que depois ele foi arrebatado de volta para Deus. E se você for em Atos, capítulo 1, apenas para a gente confirmar, no verso 9, diz que depois da ressurreição de Cristo, Atos 1:9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista dele,
e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E aí, lá no livro de Hebreus, você vai ver dizendo que Jesus subiu ao céu e ele se assentou ao lado de Deus, né? Foi levado de volta para Deus. Então, esse filho da mulher que ela está sofrendo tormentos para dar à luz, eu acho que não fica dúvidas aqui de que é uma referência a Jesus Cristo, ok? Então, ele é o filho dessa igreja que está para nascer. Então, com isso aqui, nós entendemos que a profecia está falando desta mulher, da igreja de Deus, e agora a gente identifica de que momento da história ela está falando. Lá no primeiro século. O povo de Deus aqui, representado por essa mulher, a igreja de Deus aqui é a igreja judaica, que é de onde Jesus nasceu. E agora a gente volta só para a gente arrematar a questão aqui da lua nos pés, tá bom? Porque se esta mulher, nesse momento aqui, está representando a igreja judaica, lá no primeiro século, a base dessa mulher tem a sua base lá no Antigo Testamento em algo que não tinha luz própria, mas estava sempre apontando para Cristo. E o que que nós cremos que pode representar essa lua aqui, ó? Todo o sistema do santuário, do funcionamento do santuário, que apontava para o sol, Jesus Cristo, ok? Você compreendeu isso? Então nós cremos que a base dessa igreja aqui, ó, é o sistema de santuários, o sistema do santuário do povo de Israel, do povo judeu. A vida religiosa, a vida quase que de maneira geral do povo de Israel, do povo judeu, girava em torno do santuário, daquilo que acontecia lá, tá bom? E apenas um adendo aqui, essa coroa de 12 estrelas na cabeça, que representa 12 líderes do povo de Deus, pode muito bem aqui ser uma referência também às 12 tribos de Israel, ok? Que eram os 12 grandes líderes do povo de Deus. Então, com isso, nós podemos ver aqui que esta mulher neste momento, dos versos 1 até o 5, que está sendo narrado aqui, é uma referência ao povo judeu lá no primeiro século, a época que Jesus nasceu aqui, viveu e depois ele foi arrebatado de volta para Deus, ok? Quem é o dragão que aparece aqui nessa cena, não é? Vamos para Apocalipse 12, vamos voltar para lá, porque nos versos seguintes, no verso 9, é descrito para nós quem é esse dragão. Então, no verso 9 diz assim, ó: E foi expulso o grande dragão, Apocalipse 12, 9, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, esse dragão, ele representa Satanás, ok? Mas, dragão não deixa de ser um animal. E de acordo com Daniel capítulo 7, verso 17 e 23, onde aparece lá em Daniel 7 uma visão com quatro animais, o anjo explica para Daniel: Daniel, quando aparecer na profecia animal, isso representa um rei ou um reino. Então, esse dragão ele representa Satanás e ele também representa um reino, tá bom? Os dois aqui tentaram matar Cristo, né? É claro que Satanás incitou Herodes, que era um rei do reino de Roma, ok? Para ele ir contra Cristo, certo? Então, esse dragão, nessa descrição, nesse momento histórico, representa Satanás e também representa o Império Romano. Diz que esse animal tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, o que que isso representa para nós, amigos? As 7 cabeças, de acordo com Apocalipse 17, a gente vai estudar isso quando chegar lá, tá bom? As cabeças representam grandes impérios mundiais, ok? Que atuaram contra o povo de Deus, e os chifres, reinos menores, poderes civis também que atuaram contra o povo de Deus. De maneira geral, a imagem do animal com 7 cabeças e 10 chifres é uma imagem para ilustrar o reino do inimigo e os poderes civis que ele usa contra o povo de Deus. Da onde que vem essa imagem? Olha que imagem muito esclarecedora para a gente. Aqui você está vendo a figura de um animal que ele possuía 7 cabeças. Na cultura da época, o animal de 7 cabeças era usado para representar o inimigo do povo de Deus, o inimigo das pessoas. E aí Deus pega essa figura da época, que pra gente é tão assustadora, né? Mas era algo cultural deles. Deus pega essa figura da cultura da época e ele traz para dentro da profecia para dizer, ó, quando você lê esse dragão aí de 7 cabeças e 10 chifres, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, eu tô falando de alguém que é inimigo, ok? Eu tô falando do grande conflito e deste inimigo, ok? Muito bem.
Outra informação importante para você aqui. Então, o animal representando a confederação do inimigo, ok? Cada uma das cabeças, vão atuando, é um reino, né, um império, eles vão atuando um por vez ao longo da história, tá bom? Você verá mais detalhes disso lá no capítulo 17. Uma outra informação que eu quero te dar aqui, ó. Diz que este animal, ele tem diademas nas cabeças, ok? Diadema é coroa, ok? Então, se as cabeças representam os grandes impérios mundiais, quem tem a diadema é quem está com o governo na mão, poder civil na mão naquele momento, não é? Então, se a diadema está na cabeça, é porque nesse momento aqui, ó, de atuação do dragão contra a mulher e contra o filho da mulher, contra Jesus Cristo, quem estava com o poder civil na mão era um império. Por quê? A diadema, a coroa está na cabeça, ok? E o império que estava mandando aqui nessa época era o império do poder romano, ok? Roma Imperial. Muito bem. Outra informação sobre este dragão. Diz que ele tem uma cauda e ele arrasta um terço das estrelas, não é? Em Isaías 9,15, lá é dito que a cauda representa um falso profeta, ok? E as estrelas, como você já viu, são mensageiros, que podem ser anjos ou podem ser pessoas literais, ok? Aqui, nessa imagem, quando a Bíblia destaca a característica da cauda, ela está ligando o dragão mais intimamente a Satanás, que arrastou com o seu engano de falso mensageiro, né, de falso profeta, um terço das estrelas, aqui representando anjos de Deus. Quando Satanás se rebela no céu, ele arrasta do céu, né, um terço dos anjos e ele os tira de lá e ele então inicia a sua rebelião com esses aliados seus, ok? Então, quando a Bíblia usa destaque para a cauda, para Satanás, ela está ligando o dragão mais intimamente a Satanás, ok? Muito bem, amigos. Então, estamos aqui no primeiro século, quando Jesus viveu aqui, foi arrebatado, e depois que ele é arrebatado, o capítulo continua, né? Então, o que que acontece? Depois que Jesus retorna para o céu. Então, capítulo 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, depois que Jesus retorna para o céu, haveria um período em que a sua igreja fugiria para o deserto por um período de 1260 dias. Então, o que que representa o deserto aqui, né? O deserto é um lugar onde quase não tem água, ok? É um local muito difícil de se viver, muito inóspito. Na profecia, de acordo com Apocalipse 17, verso 15, a água representa povos, multidões, nações, um lugar onde tem gente, ok? O deserto é um lugar onde quase não tem água, ou seja, é um local isolado e pouco habitado. O que a profecia está dizendo é que depois que Jesus retornasse para o céu, a sua igreja precisaria fugir para locais isolados e pouco habitados, e isso seria por um período de 1260 dias. De acordo com Números 14:34, como nós já vimos e já estudamos isso em outros momentos aqui da nossa série, um dia na profecia representa um ano literal, ou seja, após Jesus retornar para o céu, o próximo passo que a profecia destaca é que seu povo enfrentaria 1260 anos de perseguição, de dificuldade, e isso exigiria dele que ele fugisse para locais isolados e locais pouco habitados, ok? O texto vai continuar falando sobre isso, mas somente lá no verso 13. Quando começa o verso 7, ele vai abrir um parênteses para falar algumas informações importantes. Esse parênteses vai até o verso 12, aí ele fecha o parênteses e continua falando dessa questão da perseguição e da fuga do povo de Deus, tá bom? Vamos entrar nesse parênteses agora. Então, o parênteses é do verso 7 até o 12. Vamos ler. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite,
diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Verso 12: Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Perceba algo interessante, amigos. No verso 6, ele está falando da fuga da igreja de Deus que ficou aqui na terra, né? Jesus foi para o céu, sua igreja fica na terra e ela precisa fugir. No verso 7, então, ele nos leva para o céu e ele fala: houve peleja lá no céu. E ele termina o parênteses no verso 12, nos trazendo de volta para a terra, né? Quando ele fala: ai da terra e do mar. Então, ele fechou o parênteses e depois que ele fechar o parênteses, ele vai continuar retomando o assunto que ele estava falando anteriormente, que é aqui da terra, a fuga da igreja de Deus para o deserto. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. A Bíblia fala nesse parênteses, no verso 7, que houve peleja no céu. Aqui você tem duas possibilidades de interpretação, ok? Muitos creem que aqui a Bíblia está falando sobre o início do grande conflito, lá antes da criação, quando Satanás se rebela no céu, ok? Eles creem que essa descrição dessa peleja que aconteceu no céu aqui, descrito nesse parênteses, seja uma referência ao momento em que iniciou o grande conflito, lá no momento em que Satanás caiu. Outros acreditam que essa peleja no céu, ela acontece após a cruz. Lembra que nós acabamos de ler aqui que fala que Jesus ele foi arrebatado de volta para Deus? Então, eles acreditam que esse parênteses é um relato para nos contar o que aconteceu no céu depois que Jesus voltou para lá, enquanto seu povo ficou aqui na terra. Eu admito para você que as duas possibilidades de interpretação elas fazem sentido, tá bom? E aí eu vou apresentar aqui para vocês o que está descrito no texto e como isso aponta para a possibilidade de interpretação. Quem aparece aqui primeiro para pelejar é Miguel, ok? No hebraico, a palavra é Micael, ok? A tradução seria Mi, quem, Ka, como e El, Deus. Então a palavra Miguel seria pronunciada significando quem é como Deus, ou aquele que é como Deus, né? A primeira interpretação, quem é como Deus, seria uma pergunta e um desafio direto a Satanás, aquele que foi expulso do céu e queria ser semelhante ao Altíssimo, né? Então, o nome Miguel é como se fosse uma afronta ou uma resposta a essa pretensão de Satanás de ser semelhante a Deus, né? O nome Miguel diz: quem é como Deus? Só Deus é como Deus. E é interessante que sempre que aparece a palavra Miguel aqui, que nós acreditamos que é um título de Jesus Cristo, sempre que ela aparece é em batalha contra Satanás. Você vai ver isso em Daniel capítulo 11, em Daniel capítulo 12, em Daniel capítulo 10, em Judas, ok? Sempre que há uma batalha contra Satanás, aparece Miguel. E nós cremos que esse é um nome usado por Cristo quando ele vem batalhar contra Satanás, ok? Muito bem. Diz então que há essa peleja no céu entre Miguel e seus anjos, ou seja, Jesus e seus anjos, e do outro lado Satanás e seus anjos, mas Satanás não vence, eles são expulsos, né? Não tem mais o seu lugar no céu e eles são expulsos de lá e diz que ele foi atirado para a terra. Aqui, é, muitas pessoas questionam assim: se esse relato fosse sobre o início do grande conflito, as pessoas questionam assim, mas Deus tinha tanto mundo criado, por que que Deus expulsou Satanás aqui para a terra, onde estava Adão e Eva? E isso realmente é um pouco estranho, né? Aqueles que acreditam que essa peleja esteja acontecendo após a cruz, veem que faz sentido. De fato, o pecado se instaurou aqui na terra e aqui é como se estivesse em quarentena, né? Aqui foi onde Satanás pretensamente estabeleceu o seu reino. Então é por isso que ele é expulso de volta para cá, porque ele já estava aqui. É aqui que ele estabeleceu o seu reino, ok? Outro detalhe, o texto fala assim, ó, agora veio a salvação, o poder, o reino e a autoridade de Cristo, ok? Aqueles que acreditam que essa peleja seja lá no início do grande conflito, fica um pouco difícil entender como é que é essa questão de que agora veio a salvação. Será que é aquela questão do já e ainda não? Ou seja, quando Satanás se rebela no céu, Deus já tinha o plano da redenção pronto? Ou se essa peleja for após a cruz, de fato, Jesus já tinha morrido na cruz, a salvação conquistada ou garantida, né?
Então agora veio a salvação. Faria mais sentido, né? Faz sentido. Você vai ver duas possibilidades fortes aqui, né? Outra coisa, agora veio a autoridade do seu Cristo. Quando Jesus ressuscitou, Mateus 28:18, ele fala: Toda a autoridade me foi dada no céu ou na terra. O que parece nos levar a crer que essa fala também faz mais sentido se o relato da peleja estiver acontecendo após a cruz, ok? No verso 11 ele também vai falar, né, que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Se for após a cruz, já estava derramado. Se for lá no início do grande conflito, ainda não estava. Então seria só uma projeção para o futuro, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo? Não sabemos, né? E aí um detalhe interessante, né? É expulso o acusador dos nossos irmãos. E aí você deve lembrar do relato de Jó, né? Quando Satanás vai como representante da terra para uma reunião no céu e ele acusa Jó diante de Deus, né? E agora isso é trocado. Agora, como Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário, Satanás deixa de ser o representante da terra, que no início do conflito era Adão, né? Quando Adão cai, Satanás toma dele esse cargo de representante da terra. E agora, quando Jesus vence Satanás, Jesus recebe de volta esse cargo como o nosso representante. Agora não é mais Satanás que nos representa, nós temos agora um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ok? O sangue do Cordeiro já falei, e aí diz, né, que Satanás é expulso de volta para a terra, ele desce com grande ira, sabendo que ele tem pouco tempo. Aqui a tradução é no sentido qualitativo, não indica que ele teria breves anos ou meses. A palavra, o termo no original grego indica que ele simplesmente está indicando simplesmente que ele vai ter um fim, já está certo que ele está derrotado, ok? Não necessariamente pouco tempo de atuação. Muito bem. Então termina de falar desse parênteses, essa peleja que acontece. Lembra, antes do parênteses, ele estava falando que o povo de Deus foge por causa de perseguição, mas ele não dá ainda mais muitos detalhes, só fala o período, 1260 anos, e fala para onde o povo vai, para o deserto. Fechou o parênteses, agora ele vai continuar falando do assunto, ou seja, a mulher está no deserto. Então já vimos isso, locais isolados e o tempo que é, 1260 anos. Vamos ler do verso 13 ao 15, que é a continuação dessa perseguição da igreja. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, que foi o que nós lemos no parêntese, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, agora é nesse verso que fica esclarecido por que que a mulher precisou fugir. Porque o dragão desceu agora, cheio de grande cólera, já sabendo que está derrotado, e ele vai perseguir a mulher, aquela lá do verso 5 e 6, que deu à luz o filho varão. Mesmo derrotado, ele vai perseguir porque ele sabe que maltratando, matando e perseguindo o povo de Deus, isso machuca a Deus, certo? E então Satanás ele faz isso porque odeia a Deus e odeia o seu povo. Verso 14: E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Asa significa velocidade para fugir, tá bom? Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto. Então agora a gente está entendendo por que que a mulher fugiu para o deserto. Lá no verso 6 isso não foi dito os motivos, tá bom? Agora é por causa da perseguição. Para que voasse até o deserto, ao seu lugar onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Percebe? Lá no verso 6 ele falou de 1260 dias. Aqui no verso 14, falando da perseguição novamente, o paralelo que ele usa não é mais 1260 dias, é um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, esses dois períodos eles são a mesma coisa, tá bom? É o mesmo período de perseguição e fuga, tá bom? Então vamos lá. O que mais que nós temos aqui, ó? Então, tempo, tempos e metade de um tempo. Esse termo já foi usado lá em Daniel capítulo 7, verso 25, e como eu falei, está em paralelo aos 1260 dias ou anos, tá bom? Que a igreja está fugindo em perseguição por causa da dificuldade, tá bom? É, olha só essa nota que tem aqui, é importante. Ao se comparar os 3 anos e meio que apareceu aqui no verso 14 e aparece lá em Daniel 7:25, ao se comparar os 3 anos e meio com os 42 meses que apareceu, por exemplo, no capítulo 11 e vai aparecer no capítulo 13,
E comparar também com os 1260 dias que apareceu aqui em Apocalipse 12, verso 6, e também apareceu no capítulo 11, verso 3. Quando você compara esses três termos, percebemos que a Bíblia está fazendo uso de um ano profético, composto de um mês de 30 dias e de um ano com 360 dias. É diferente do ano judaico lunar e do ano solar, tá bom? Essa nota é uma nota interessante. Então, o calendário que a Bíblia está levando em conta aqui é um ano profético de 360 dias, 12 meses, cada mês com 30 dias, tá bom? Esse é o ano profético que a Bíblia usa de base para nos descrever períodos de tempo, beleza? Então, esse período de perseguição, mais uma vez mencionando, é o que começa em 538 e vai até 1798, época de domínio da supremacia papal, lá na Idade Média, a época da Santa Inquisição. Tudo bem? Que ele acrescentou agora quando ele fala novamente desse relato da perseguição? Primeiro, a fuga ela é motivada pela perseguição que o dragão está impondo à mulher. Quem é o dragão? É Satanás, ok? Em primeira instância, mas ele também sempre usa um reino para perseguir. Essa perseguição da Idade Média, ela foi feita por Roma papal. Então era um reino também que estava perseguindo, tá bom? Como eu falei, asas, aqui está o texto de base para você, tá bom? Deuteronômio 32:11 representam rapidez para fugir. E aí diz que a igreja, o seu povo, foge, mas Deus sustenta o seu povo, ele não abandona. Lembra, amigo? Deus só permite que Satanás atinja o seu povo quando Deus tem um propósito maior com isso, tá bom? Lembra daquela frase? Eu acho que foi Tertuliano que falou: o sangue dos cristãos é semente. Quanto mais matava na Idade Média, mais cristão aparecia, tá bom? Então, Deus ele permite a perseguição porque isso resultará em um ganho maior para o reino de Deus. Então, Deus não abandonou o seu povo em meio à perseguição, mas ele está com o seu povo, tá bom? E aí ele diz que um rio foi enviado pela serpente atrás da mulher. Como você sabe, a água representa povos e multidões, a serpente, Satanás, e a mulher, a igreja. Então, quando diz que o rio é enviado pela serpente atrás da mulher, está dizendo que uma multidão foi enviada por Satanás para perseguir a igreja de Deus. E lembra, a mulher no início do capítulo representava a igreja judaica, por causa do período que nós estávamos. Essa perseguição dos 1260 anos não é mais falando da igreja judaica. Está falando do povo de Deus, mas não é mais o povo judeu. O povo de Deus aqui agora são os cristãos que estão sendo perseguidos, tá bom? E aí, no final desse período da Idade Média, especialmente os cristãos protestantes, que era o povo que estava redescobrindo a Bíblia, redescobrindo as verdades da Bíblia e começando a caminhar em direção à verdade da palavra de Deus, que é o que Deus quer para o seu povo, tá bom? Então, o final desse período da perseguição, o povo de Deus, especialmente perseguido, eram os protestantes, tá bom? Eles eram fortemente perseguidos pela Igreja Católica. Muito bem, então voltamos para a nossa imagem inicial e nós já fomos levados, então, desde o primeiro século, passamos pela Idade Média e agora estamos chegando no final da perseguição da Idade Média feita por Roma Papal, ok? Que foi até 1798. Então, nesse período final da perseguição, o que que a profecia vai dizer agora para a gente? Olha só, verso 16, verso 15 e 16, tá bom? A serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então veja, amigos, a igreja está sendo perseguida. Você lembra que ela fugiu para o deserto? Só que agora no verso 16, ao final dessa perseguição, o que Deus diz que iria acontecer? Apareceria uma terra. Essa terra iria socorrer a mulher, os cristãos, os protestantes que estavam sendo perseguidos, e essa terra iria engolir o rio. Ou seja, a perseguição que estava acontecendo contra os cristãos protestantes, nesse período final aqui dos 1260 anos, uma terra abrigaria o povo de Deus e essa perseguição não chegaria lá, ok? Como nós podemos entender isso aqui na história, ok? Mais uma vez, a Terra, assim como o deserto, representa um local isolado ou pouco habitado. Então, surge aqui uma terra, não é o deserto, ok? É uma terra que surge nesse momento em que
ela abriga o povo de Deus. Você deve lembrar que esta perseguição contra a mulher, nos 1260 anos, contra os cristãos protestantes, essa perseguição está acontecendo lá na Europa, ok? É lá que está o mundo, nessa época da Idade Média, ok? Agora, no final dessa perseguição, aparece uma terra e esta terra, pouco habitada, ela abriga os cristãos protestantes, ok? Então, os perseguidores, eles não conseguem chegar lá. E isso acontece no final da Idade Média, ou seja, por volta desse período aqui, 1798. Então, quando nós olhamos para a história e para esse período de perseguição, o que que nós vamos ver que aconteceu? Em 1620, nós vamos ver que acontece um movimento no cristianismo protestante lá na Europa. E claro, eles estavam fugindo e eles fugiram até 1798, quando o Papa foi preso, ok? Mas em 1620 acontece uma fuga de cristãos protestantes da Europa em busca de uma terra em que eles pudessem ter liberdade para servir a Deus. E a terra que eles encontraram foi o continente americano, que em 1620 era praticamente inabitado. E aí eles chegaram lá e viram que não tinha presença da Igreja Católica, ok? Era uma terra praticamente desabitada e foi ali que eles armaram as suas tendas e ali ficaram, ok? E eles fundaram o que depois se tornou a maior nação protestante do mundo, que é os Estados Unidos da América. Então, quando aqui no verso 16 a Bíblia fala que aparece uma terra e essa terra socorre a Igreja de Deus, os cristãos protestantes, e a perseguição não chega lá, e a gente vê na história que acontece essa fuga dos cristãos protestantes da Europa em busca de uma terra e eles chegam na América, nós cremos então que essa terra de que a profecia está falando aqui no verso 16 é a América do Norte, para onde fugiram os cristãos protestantes, onde não tinha presença do catolicismo para persegui-lo, e eles puderam ter liberdade para viver naquele local praticamente inabitado e servir a Deus conforme a verdade que eles estavam descobrindo na sua palavra, ok? E aí vem o último verso do capítulo 12, que é o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, amigos, a igreja, os cristãos protestantes fogem da Europa, encontram a América e se abrigam lá para servir a Deus conforme Deus queria. O inimigo não consegue fazer a perseguição chegar lá, mas ele não desiste de perseguir o povo de Deus, ok? Diz que ele ficou irado contra a mulher, aqui representando, nesse momento da história, os cristãos protestantes. Ele não deixou de odiar o povo de Deus, mas ele vai fazer guerra contra o remanescente que surge lá onde esta mulher está abrigada, ok? E ele vai fazer guerra contra esse povo. Por quê? Na história bíblica, sempre apareceram remanescentes ao longo da história, e geralmente eles apareciam em momentos em que mesmo o povo de Deus caía em pecado, em rebelião e apostasia, e o remanescente era o último grupo conservando a verdade de Deus e conservado por Deus como fiel à verdade. Então eles eram assim a última fagulha, ok? E Satanás sabe que se ele destrói o remanescente, se todo o resto já está em apostasia, se ele destrói o remanescente, acabou, ele venceu o jogo, zerou o jogo. Então é por isso que diz que Satanás está irado contra esse remanescente, que surge lá nesta mulher, no meio desta mulher, dos cristãos protestantes que estão abrigados na América. Lá surge um remanescente e Satanás, além de está irado contra a mulher, os cristãos protestantes, ele vai fazer uma guerra contra esse remanescente que surge, ok? Então, ele está irado contra os cristãos protestantes e a guerra dele é contra o remanescente, que surge do meio da mulher, que permanece fiel a Deus e ele guarda os mandamentos de Deus e eles têm no meio deles o testemunho de Jesus. Ou seja, no meio lá dos cristãos protestantes que foram para a América, surgiu um povo que tinha essas duas características descritas do remanescente. Era um povo fiel
a lei de Deus e eles tinham o testemunho de Jesus. O que que é isso? De acordo com Apocalipse 19, verso 10, o testemunho de Jesus é a mensagem que Jesus revela a alguém a quem ele concedeu o dom de profecia dado pelo Espírito Santo. Ou seja, um profeta, ok? Então, esse remanescente que surge lá na América do Norte, no meio dos cristãos protestantes, é um povo fiel à lei de Deus e é um povo que tem um profeta no seu meio. É contra este povo que Satanás, além de estar irado, ele quer fazer guerra, ok? Porque esse povo não se submete a ele, mas ele permanece fiel a Deus. E é o povo que Deus levanta para permanecer fiel à verdade, para restaurar a verdade, para espalhar a verdade para aqueles que ainda não conhecem, ok? Quando nós olhamos para a história, amigos, nós vamos ver algo interessante aqui, tá bom? Quem é esse povo? Quem é esse remanescente no final da história? Bom, recapitule comigo. Este é um povo que tem que ter surgido no meio do cristianismo, no meio do protestantismo, lá na América do Norte, e é um povo que é fiel à lei de Deus e que tem um profeta no seu meio. Que igreja é essa? Eu sou um adventista do sétimo dia e hoje sou não porque me influenciaram a isso, mas porque ao estudar a verdade eu entendi que a igreja adventista do sétimo dia cumpre essas características que a Bíblia apresenta a respeito desse remanescente final. Se você pesquisar na história da igreja adventista, você vai ver que ela é uma igreja cristã, protestante, que surge nos Estados Unidos, que é fiel à lei de Deus. Isso não quer dizer que a gente é um povo que consegue guardar direitinho, tá bom? Mas nós procuramos fazer isso e defendemos que a lei de Deus ainda é válida, os 10 mandamentos, tá bom? E temos um profeta no nosso meio. Nós acreditamos que em Ellen White, uma das pioneiras do Adventismo, se manifestou o verdadeiro dom de profecia. E entenda, para os pioneiros foi muito difícil aceitar isso. Foi necessário muito teste e prova bíblica sobre Ellen White para que, de fato, eles entendessem que nela estava se manifestando um dom profético. Tendo em vista, na época em que o Adventismo surgiu, existirem milhares de pessoas que diziam ser pretensamente profetas. Para alguém que visse de fora, Ellen White era só mais uma, mesmo para os de dentro. Para que ela fosse aceita como uma profetisa verdadeira, muito teste precisou ser feito sobre ela. E com base na Bíblia e no exame bíblico, eles entenderam que nela estava se manifestando verdadeiramente o dom de profecia. E para os adventistas, é assim, amigos. Isso não é algo que a gente empurra a goela abaixo. Nós cremos em Ellen White por causa do que a Bíblia diz a respeito de um verdadeiro profeta. Tudo bem? Eu não acredito ou eu, melhor dizendo, eu não encontrei até hoje uma igreja que consiga abarcar essas características descritas na profecia. Eu vou repetir para você. Uma igreja no meio do cristianismo, no meio do protestantismo, que surgiu na América, que é fiel à lei de Deus, ou seja, defende que a lei é válida e busca obedecê-la, e que tem um profeta verdadeiro no seu meio. Eu não encontrei ainda nenhuma igreja que cumpra essas características. Por isso, eu creio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o remanescente desta profecia bíblica, que ela é um povo levantado por Deus para permanecer fiel à verdade e para pregar ao mundo uma verdade que está sendo esquecida. Quer um exemplo disso? A obediência à lei de Deus, inclusive o sábado. Essa é uma característica do remanescente, você viu ali? Enquanto muitos dizem que a lei de Deus foi abolida, nós somos um povo que olhamos para a Bíblia e entendemos. Isso não é verdade. A lei de Deus é eterna como o próprio Deus, inclusive o quarto mandamento, que fala sobre a observância do sábado. E é por isso que carregamos sétimo dia no nosso nome, porque entendemos que a fidelidade a toda a lei de Deus, ela é importante para aquele que quer servir ao Senhor. Jesus falou, não é? Se você me ama, guarde os meus mandamentos. João 14, verso 15. Nós queremos ser esse povo. Eu quero buscar ser este povo, ser um fiel remanescente. E se Satanás ficar irado contra mim e querer me perseguir e fazer guerra, isto é sinal que eu estou ao lado do Senhor. Esse é o caminho que eu quero seguir. E você? Eu te convido também a tomar essa decisão, tá bom? Esse foi nosso estudo de hoje e eu aguardo você no nosso próximo encontro, Apocalipse 13. Você vai entender mais detalhes de como esta batalha contra o remanescente acontecerá no final da história. Você não pode perder, tá bom? Tchau, tchau.